Vamos lá, amigos, bem-vindos a todos, sejam muito bem-vindas e bem-vindos aqui em um novo episódio no meu podcast com Max Lacerda, aqui no Strategist Revival, para a gente olhar por esse outro ângulo também, não só dos planners, mas esse olhar do que eu vou chamar aqui do atendimento, que é como a gente chamava, agora é Global Business Leader, são vários nomes diferentes, mas é a área de atendimento. Mas para a gente aprender muito com o Max Lacerda, que tem uma grande experiência, uma vida quase inteira na Macan, mas a gente vai escutar mais dele e eu queria muito te ouvir, cara. Obrigado demais por ter topado participar e conta pra gente da sua carreira, por favor. Oi, boa tarde, boa noite, bom dia, depende do horário que a pessoa estiver assistindo, né? Que hoje em dia não tem mais isso, mas eu que agradeço a oportunidade. E eu acho engraçado, achei pertinente você ter falado atendimento, pessoa de negócio, head de cliente, porque antigamente era só atendimento, né? E hoje em dia cada lugar que você vai tem uma nomenclatura diferente. Mas eu sempre falo isso, que eu me preocupo muito menos com o nome e me preocupo muito mais quando as pessoas vêm conversar comigo com o job description, né? Qual é a atribuição dessa posição? E como é uma posição muito baseada em relacionamento, às vezes isso fica meio blurred, assim, meio nebuloso. E eu acho importante ter um job description bem específico, né? Já é uma dica que eu dou para quem está indo fazer uma entrevista ou para quem está entrevistando, ter um job description claro de qual é a atribuição desse papel de atendimento, né? Que hoje em dia está cada vez maior, né? Porque antigamente era basicamente relação com o cliente, relação interna, mas com a sofisticação do negócio, a fragmentação começa a ficar cada vez mais complexo, né? Então eu falo que a gente não produz concretamente nada, mas a gente é responsável pela viabilização de muita coisa, né? O relacionamento interno com as equipes, relacionamento externo com os clientes, também com os clientes dos clientes, muitas vezes, né, que tem uma influência ali na parte de comunicação. Então, eu falo sempre que é uma posição que é muito dinâmica, e dependendo do ano, a minha resposta vai ser diferente, o que é atendimento, né? Talvez a gente se falar daqui a 2 anos, eu vou falar uma coisa completamente diferente, agora com IA e com a fragmentação da fragmentação de audiência, de canal e performance, etc. Isso é uma coisa que muda muito. Agora, uma coisa, eu acho que isso aí é uma opinião pessoal, efetivamente não vai mudar, que tem que ser uma pessoa que goste de criar conexão, relacionamento, parceria, porque isso é intrínseco à posição. Se a pessoa não gostar, não tem como, né? Meu amigo, e nessa tua experiência você é líder já faz um tempo, né? Já Senior Vice President muito recente e por um bom tempo já. Qual dica você daria para você quando você começou a fazer a liderança nessas agências que você trabalhou, mas considerando a dica de hoje em relação ao primeiro dia de você nessa liderança? Olha, eu acho que quando eu comecei, eu estava muito preocupado em aprender. Claro, é normal, né? A pessoa muito jovem, você quer aprender o ofício em si, né? Então, eu estava muito preocupado em aprender comunicação, né? O que era uma campanha boa, o que não era, por que a campanha X era eficiente e a Y não era, por que uma campanha ganhou tanto prêmio em Cannes e outra não, o ofício, né, da comunicação. E eu acho que eu não dei tanto valor na época, eu não entendi, só entendi isso depois de um determinado tempo, as relações interpessoais, né, o chamado soft power, que ele é muito importante, muito mais do que eu imaginava. E se eu conversasse comigo começando naquela época, eu ia dizer, claro, continue estudando e aprendendo sobre comunicação, mas presta um pouco mais de atenção quando você for numa reunião com o cliente, na dinâmica entre os clientes, na hora que você for conversar com o criativo, entende qual que é a agenda dele, por que, que ele está querendo, por que, que ele está insistindo tanto na campanha A e não na campanha B, ver se está tendo uma conexão entre o planejamento e o criativo, que é uma coisa que muitas vezes não acontece, por ironia do destino, né? O planejamento, que às vezes pode suprir um criativo com um insight extremamente poderoso, ele não entra na conversa no começo, o que eu acho de uma burrice extrema. Seria tentando responder a sua pergunta de uma forma mais sucinta, seria entender o poder das relações interpessoais, né? Eu perdi muito tempo me dedicando à publicidade. Eu, claro, trabalho com publicidade até hoje, entrei trabalhando com isso, mas eu acho que eu deveria ter dado mais atenção às pessoas e às relações e o poder das relações, né?
E tentando responder um pouquinho primeiro a sua pergunta, que a gente terminou passando para outra parte, é, eu comecei já como atendimento e trabalhei basicamente a minha vida inteira em multinacional, e eu acho que por causa disso eu terminei trabalhando muito com marca global. Eu já comecei na Publicis, que há muito, muito tempo atrás era Publicis Norton, né, que era uma fusão da Publicis com a agência local, que chamava Norton. E já trabalhava, já comecei com cliente global, com o Siemens, que era uma conta alemã, e com Nestlé. E por causa disso, eu falo sempre que, por uma coincidência do destino, eu fui trabalhando com cliente global e me especializando nessa política, nessa teia de dinâmica de cliente global, que depois de muito tempo, quando eu tive experiência de trabalhar com cliente local e eu ia para a reunião, assim, às vezes tinha o dono ou um responsável que a gente apresentava uma campanha, ele falava, tá bom, tá aprovado, eu entrava em choque, assim, eu falava, como assim tá aprovado? Porque eu estava acostumado com esse interface de não, tem que ir para a matriz, isso vai ser testado, a gente não sabe se essa campanha global funciona no mercado local, ou se funciona na América Latina, se esse insight é poderoso ou não. Então, eu fui criado nesse meio de como campanhas globais funcionam em mercados locais, né? Então, a minha experiência está muito mais para esse lado do que para marcas locais, apesar de eu ter atendido na minha carreira muita marca local também. Meus cachorros estão participando agora, mas tudo bem. Só porque o vizinho tocou a Isso, campainha. isso é vida real e É faz a parte vida do real. Teams, do call e da vida de todo mundo hoje em dia, né? E aí você falou um pouco do planejamento do criativo, que às vezes traz um insight, enfim, às vezes está atrasado ou está muito antecipado. O que que você acha que é do planejamento com o atendimento? Como é essa vida da colaboração das duas áreas? O que que você acha que é o mais forte das conexões dos dois times? E o que que é o mais, hoje, que é o mais fraco, que precisa melhorar muito? Eu acho, eu vou usar a palavra desperdício, de propósito, né? Eu acho que o planejamento, o estrategista, ele muitas vezes é desperdiçado. E eu vou dar alguns exemplos, né? Em agências que têm um cunho muito, muito creative oriented, quando essa relação não é muito próxima entre o departamento de criação e o departamento de planejamento, você termina literalmente desperdiçando uma fonte de insight, né? Porque o bom estrategista, né, o bom planejamento, o bom publicitário de uma forma geral, mas eu estou respondendo especificamente de planejamento agora, ele tem um pulso social muito forte. Então, ele é capaz de olhar um briefing e fazer uma conexão daquele pedido, né, daquele desafio que aquela marca tá vivendo com alguma coisa que está acontecendo na sociedade. E o criativo tem uma capacidade, né, um dom de olhar aquele insight, né, que veio desse pulso que eu falo do estrategista e transformar isso numa execução incrível. Na hora que você convida o planejamento mais tarde, não envolve ele nessa conversa inicial, a possibilidade de você perder um insight poderoso é muito grande, né? Então, eu acho uma pena. Eu vou repetir o que eu tinha falado antes. Eu acho um desperdício. Isso sobre o ponto de vista da relação planejamento e criação. Sobre o ponto de vista atendimento, né, ou negócios e planejamento, eu acho que o bom atendimento ele vai dar uma perspectiva sobre o ponto de vista de cliente no sentido mais amplo, tá? Então ele pode dizer para essa pessoa como é que está a situação real desse cliente, não o que é que está dentro do briefing, quais são as hidden agendas, né? O que é que não está escrito ali, ó. Lembra que eles falaram que queriam fazer um lançamento de XYZ? Sabe por que que eles estão lançando o XYZ? É porque cá não foi muito bem, ou houve uma movimentação do mercado, ou a parte inteira de exportação é que está priorizando, é o que está dando dinheiro agora. Então, vai dar uma visão mais ampla e menos restrita do que um documento que um estrategista recebe. Então, eu acho que são parcerias diferentes, né? O criativo, se ele souber usar, o estrategista é uma ferramenta extremamente poderosa para ele. E o atendimento, eu acho que ele tem que ter uma parceria ali quase de irmão mesmo, de dar a mão, porque é muito complicado para um planejamento não ter um parceiro de negócio e vice-versa, né? E o planejamento, no meu ponto de vista, com parceiros de negócios, entende, obviamente, melhor o problema de fato do cliente e o objetivo do que é que a gente está tentando fazer em relação à próxima comunicação de marca para esse cliente, né? É a É, ponte. e pode desafiar, né? Porque o planejamento, muitas vezes, você está numa conversa interna
de parceria, mais uma vez, né, um atendimento e um planejamento, e você está lendo um briefing, né, fazendo um debriefing disso, ele muitas vezes fala, mas por que isso? Ele faz aquelas perguntas indesejadas que eu acho maravilhoso, que ele fala, mas por que X e não Y? Mas por que eles foram para isso e não para aquilo? E esse desconforto no começo de um processo, ele é muito saudável. E se ele não acontece, desconfie muito. É porque provavelmente você está lidando com um planejamento muito raso. Planejamento que não gera um certo desconforto em algum momento, em reunião com o cliente ou uma reunião interna, questione, dê sugestão no briefing, troque ordem, peça para ter um call com o cliente. Se ele não fizer isso, para mim, eu já olho para o cara ou para a mulher, o cara com expressão, eu já acho estranho, eu acho muito conformista, sabe? O bom planejamento, ele, por natureza, ele é questionador, né? Porque ele tem uma visão mais ampla. Ele está um dia falando de pasta de dente, no dia seguinte ele está falando de refrigerante, depois ele está falando de mercado financeiro. Então, é uma pessoa que ela tem curiosidade por natureza, né? Então, é normal esse questionamento, né? Essa curiosidade, eu acho que ela é essencial, assim como eu estava falando que para o negócio ou para o atendimento, você gostar de pessoas é essencial, para um bom planejamento, a curiosidade é essencial. Se não é uma pessoa curiosa sobre a vida de uma forma geral, ela está na posição errada. Estamos super juntos, eu costumo dizer isso, que para mim o principal skill, a principal habilidade do planejamento, do estrategista é a curiosidade. Acho que essa é a coisa Total. mais forte e começa pelo briefing do cliente, pelo pedido, pelas áreas que trabalha junto dentro da agência. Na época que eu trabalhei na MVB BDO lá em London, que você conhece, e vamos falar sobre isso também, eu trabalhei como Consulting Director. Eu era uma ponte com o cliente para ajudar ele no marketing dele. Então, ajudava o cliente a fazer melhor o briefing, a aprofundar mais, entender qual que era a demanda para planejamento antes de chegar o briefing Na agência. para a agência. Então, ajudava eles nisso. Foi bem legal, que eu É. fiquei um ano e meio nessa antes de voltar para o Brasil. E você teve uma experiência essa que eu comentei de várias cidades no mundo, São Paulo, Rio, teve mais uma, foi Recife também? Nossa, bom, se a gente for fazer em ordem cronológica, né? Recife, São Paulo, Lisboa, Rio, Londres, Berlim e agora a última, Madrid. Agora eu Incrível. falei em ordem cronológica, Ordem né? cronológica, incrível, amigo. Porque, como você comentou no comecinho, né, eu trabalhei no mesmo grupo praticamente a minha vida inteira, mas, ao contrário do que muita gente possa pensar olhando, foi tudo menos monótono, né? Porque eu fui literalmente para everywhere. Isso para mim foi muito bom. A coisa de trabalhar com marca global me deu a oportunidade de ir para fora, né? Então, eu trabalhei em Lisboa, trabalhei com GM. Quando eu fui para Londres, eu cuidava de Mastercard Europa, que foi uma das melhores experiências da minha vida, né? Você tem um brasileiro cuidando de uma região tão diferente, né, como é a Europa. Eu aprendi muito ali, e não só uma região diferente, né, uma região que ela é extremamente heterogênea, né? Você não consegue agrupar a Europa assim de cara, você precisa passar um tempo para entender as similaridades de determinadas regiões e como isso pode funcionar sobre o ponto de vista de comunicação. Então, por exemplo, você emplacar uma campanha regional na Europa, eu não estou falando você adaptar uma campanha e colocar ela no ar. Isso aí todo mundo faz. Eu falei emplacar, de propósito. Você tem uma campanha regional que seja eficiente na Europa inteira é um desafio muito, muito grande, porque se você compara, por exemplo, um país como Portugal, Espanha com Suécia, são dois planetas completamente diferentes, né? Então, eu acho que aí, mais uma vez, tem um papel grande do planejamento de entender onde um insight ele é forte o suficiente para um insight humano, né? Ele é forte o suficiente, mas ao mesmo tempo flexível para oferecer uma localização sem perder o teor original dele, mas ser flexível o suficiente para ser uma coisa mais local. Eu tenho alguns exemplos de campanhas assim, se você quiser que eu possa falar, mas é Adoraria. desafiante. Adoraria ouvir. Então, te falo um agora, que eu estava comentando com você e estava lembrando dela. Quando eu estava cuidando de Mastercard, tinha um briefing que chegou que era patrocínio de UEFA, futebol. E a grande hidden agenda disso, né, que não estava escrito ali tinha, queremos uma campanha regional
que fale da paixão pelo futebol. E a Hidden Agenda, que eu acho que aí sim é uma das obrigações do atendimento, né, entender o que não está ali no papel, era uma campanha que os países quisessem usar. Não que elas recebessem por um e-mail, tá aqui a campanha que você vai usar esse ano e enfiasse goela abaixo, que é o que acontece muitas vezes com empresas globais, né? A Hidden Agenda é, a gente queria que os mercados vissem essa campanha, eles recebessem isso como uma coisa boa. Então, qual era a agenda escondida ali? Tinha que ser uma campanha forte o suficiente para ter consistência no mercado, mas ao mesmo tempo fosse um pouco maleável, para a pessoa do mercado local poder colocar um pouquinho de um sabor, um temperinho local ali. E aí, quando a gente começou a estudar isso, teve um trabalho grande, grande do departamento de planejamento, que veio com um insight que era muito engraçado, assim, na época, que eles falavam, essa coisa do futebol, das pessoas que são loucas por futebol, e essa paixão, essa loucura, isso só faz sentido para quem gosta de futebol. Para todas as pessoas que não gostam de futebol, elas olham esse universo inteiro com a cara de, né, por que isso? Isso, por si só, já era um insight, né? Que só quem é maluco por aquilo dali entende o poder daquilo dali, né? A coisa que passa de pai para filho, a energia, a capacidade de se conectar com outras pessoas, o momento que você desestressa do trabalho. O futebol ele é muito além do que uma partida de futebol, né? Tem um entorno ali de verdades que é muito rico. E a verdade que se escolheu trabalhar ali, a tensão que se escolheu trabalhar ali era uma coisa que só quem é fanático de futebol entende. Então vem um insight criativo que era Some call it madness, we call it priceless, que em português era para muitos uma loucura, para a gente algo que não tem preço. Extremamente simples, mas extremamente poderoso. O que é que isso está querendo dizer? Você pode achar uma loucura, mas isso é o meu momento, isso é maravilhoso. Isso é a hora que eu chego do trabalho super estressado e eu vou assistir um jogo com os meus amigos, é a oportunidade que eu tenho para dizer uma piada, conectar, sei lá, falar com um cara que eu não falo desde que eu saí da universidade, eu vou ligar para ele, vou tirar uma onda. É a oportunidade que eu tenho de ir para um pub, por exemplo, para a realidade londrina, ver meus amigos. É uma oportunidade que eu tenho de me conectar com meu pai, porque é uma ligação, é um assunto que a gente tem em comum. Como isso vai ser tangibilizado é muito diferente, mas o insight era o mesmo. E a campanha foi um sucesso, por quê? Porque na hora que eu aplico essa campanha, vou dar um exemplo, no Brasil, você tem lá um bebezinho com um macaquinho lá do Flamengo, a primeira roupinha dele. Você está falando de tradição, de conexão de pai, avô e filho, da coisa familiar. Quando você vai para Londres, por exemplo, tem uma coisa de ser uma desculpa de você conectar com aquele amigo que você já não tem mais tanto assunto, mas você sabe que é um amigo de verdade. Então é o momento de você ir para o pub que você às vezes vai para assistir um jogo, mas na volta desse jogo você conta de um problema, pede um conselho para trabalho, que o público masculino tem essa dificuldade de ligar e pedir ajuda, às vezes o futebol tem esse papel. Então a campanha foi extremamente bem sucedida, né? A gente lançou regional, primeiro a Europa, depois virou uma campanha global de futebol. Por quê? Porque era um insight forte o suficiente para ser aplicado localmente. E esse, para mim, é um exemplo muito bom. Que exemplo incrível, ainda mais uma paixão enorme que eu tenho. Minha filha, de 8 anos, falando coisas sobre o Corinthians e tudo mais, mas ela falou que ela é palmeirense também, porque a mãe Olha dela é aí. palmeirense. Ela falou, eu torço para os dois. Eu falei, nossa, eu tava tão feliz. Mas olha aí, isso é um exemplo prático de conexão. Isso é uma conexão que, se você souber cultivar, ela vai ser eterna. Porque eu me lembro que uma das peças era exatamente isso. Era um pai que estava, não sei, meio brigado, meio não sei o que, ele mandava uma mensagem tirando uma onda por causa de um resultado do futebol, o filho ria e o gelo quebrou. Você estabelece o canal de novo, né? Então, o futebol, por que o futebol é um sucesso? Porque ele é muito, muito mais que um jogo, né? É uma coisa muito, muito mais ampla, né? Mas é muito difícil isso. Eu descrevi isso aqui agora. Isso é o que toda marca quer. Qual é a marca que não quer a eficiência de ter uma campanha global que possa ser Sim, aplicada localmente de forma eficiente e com sucesso? Para isso é preciso muito tutano, né? Tem um sim. planejamento aí que está olhando, que está avaliando, vendo o que é que tem em comum, o que é que não tem. É um dever de casa que muitas vezes as marcas e as agências não fazem, pulam direto para uma execução, que é diferente de uma ideia, né? Eu já dizia, tem um trecho de Mad Men que eu adoro, que quando
aquela diretora criativa, foi na série uma das primeiras diretoras de criação, que os criativos começam a apresentar uma campanha para ela e ela fala: tudo bem, você me explicou que o carro vem, o carro pula, isso é execução, qual é a ideia? Eles falam: não, o carro vai fazer isso. Ela pergunta: tá bom, mas qual é a ideia? E aí eles repetem 3 vezes, ela fala: se você não sabe me explicar a diferença entre uma execução e uma ideia, você não serve para mim. Né? Então, tem uma diferença muito grande entre execução e ideia. Que paulada. É, tem uma diferença entre execução e ideia, tem uma diferença entre insight e fato também, né? Não é só o fato solto, tem que achar, encontrar o insight. Eu Plano, ainda mas aí também. uso, eu ainda uso os 4 Cs, não o insight de cada um, mas pensar na cultura, no comportamento, no consumidor, pensar na companhia e pensar no corporativo, né? E então, para a gente achar as conclusões de cada um desses, e aí acho que esse do futebol que você comentou agora tem muito a ver com a cultura, né? Não é só a cultura do fanático, mas a cultura do futebol, olhando para também quem não é fanático, não é só um nicho, é pensar na cultura do futebol. O que é bem legal. E lá, quando eu vivi em Londres, eu fui em muitos jogos do Arsenal, fui em jogo do Manchester City, mas eu me apaixonei pelo Liverpool, cara. Eles cantando a música dos Beatles. E Mas isso é cultura popular, né? De novo, vai além do futebol. E só vai ter essa sensibilidade quem está olhando isso com um olhar maior do que uma execução, né? é, muito mais, é muito diferente. E mais próximo também da fiel Legal. torcida corintiana. E você comentou da moça, eu esqueci o nome dela, talvez Peggy Olsen, era atriz, mas enfim. É isso. Né? Você comentou do Mad Men e eu pensei na equidade de gênero dentro das agências, e como que é isso hoje. Por exemplo, nas campanhas, antigamente, não muito tempo atrás, a equidade também não acontecia. A mulher estava sempre na cozinha, e não estava dirigindo o carro. E não, sabe, campanha de auto, não tinha mulher dirigindo, sem passageiro. Na cozinha não tinha homem. Essas coisas estão mudando, o que é ótimo. Mas estava pensando na equidade nas duas coisas, nos times, liderança principalmente, das agências, em termos de ter o mundo feminino na liderança e também nas execuções. Como é que você enxerga isso? Primeiro nos times, primeiro na liderança. Duas coisas, né? Nos times, eu acho que a gente viveu começou a uns mais efetivos, se falava muito, mas efetivamente ações mais concretas há uns 10 anos atrás. Né? Você começa a ter, dentro das agências e dentro das empresas, KPIs concretos de ter presença feminina em liderança. E que eu achei incrível. Isso foi uma coisa que foi acontecendo e foi crescendo. Está onde deveria estar? Ainda não. Ao meu ver, ainda não. Né? Mas houve um crescimento muito consistente. O que eu percebo é que essa agenda já não é mais tão forte quanto era, por N questões, né? Questões de onde o mundo está hoje, quais são as prioridades políticas, liderança dos maiores países do mundo, que isso deixa de ser uma prioridade, né? O famoso pêndulo. Então, eu acho que houve, sim, um avanço muito grande, mas eu acho que quando estava chegando lá, isso começa a deixar de ser prioridade. Né? Você tem comitê de diversidade, que já não tem tanta relevância dentro da empresa, comitê de mulher, KPI de liderança feminina, em percentual. Eu não sei se isso é impressão minha, mas eu percebo que isso já não é mais tão prioridade como era há 2, 3 anos atrás. Por outro lado, eu fico muito feliz de ver que, independente da agenda e da formalização das empresas, as mulheres entenderam isso e começaram a se organizar em paralelo. Então, você tem o Women to Watch, você tem outras coisas onde elas estão se conhecendo, né? Está fazendo o seu network ali e está fazendo isso acontecer de uma forma concreta, independente de uma iniciativa específica de uma empresa, que para mim é o grande pulo do gato disso. Elas entenderem que quando elas começam a se associar e se amparar, a força disso é multiplicado por 1000. Porque uma realidade feminina, por mais que eu tenha sido head de diversidade na Espanha, feito trabalho para a Europa, existem dores ali de uma mulher que eu não vou conhecer. Eu posso ler todos os artigos do mundo, mas no caso de uma posição feminina, é intrínseco a ela. Então, eu acho que isso é extremamente importante. Infelizmente, não está tendo o mesmo peso que tinha alguns anos atrás. Eu acho que deveria voltar a ter, mas graças a Deus elas estão se movimentando em paralelo, independente
do mundo corporativo. Tá? Isso é sobre o ponto de vista das empresas. Sobre o ponto de vista da representatividade, eu acho que uma coisa está muito ligada na outra, porque antigamente você passava um briefing e se você tinha uma equipe 100% masculina, o viés ia ser 100% masculino, não tinha como. Né? E às vezes, não, mas tem uma menina na equipe, tem uma redatora, tem uma redatora e 7 caras. E normalmente, dentro desses 7 caras, o diretor de criação era um homem. Então, vai ter um viés masculino. Nesse aspecto, eu acho que a ponta que mais sofre pela falta de diversidade é a criação. Diversidade sobre todos os aspectos, tá? De gênero, de tudo. Você perguntou sobre mulher, eu vou responder sobre mulher. Você vai terminar tendo execuções que hoje em dia já não colocam a mulher ali dentro da cozinha, mas talvez não tenham um insight que uma planejadora ou uma criativa daria, porque ela vivenciou aquilo dali, né? Então termina sendo o outcome disso, o resultado termina sendo mais óbvio e mais pobre. Você nunca vai ter alguma coisa que uma mulher dentro de casa fale, ah, é isso aí, e gere aquela conexão espontânea, né? Então eu acho que diversidade de uma forma geral é essencial. Sobre o ponto de vista feminino, eu acho que a gente teve um avanço muito grande, mas ainda não está lá, não, tá? Eu converso muito com a executiva, CMO, CEO, e elas ainda estão numa batalha, né? Ainda tem aquela impressão de que você está dentro de uma sala, você tem que fazer um esforço para ser ouvida, você tem que falar um pouco mais alto, você tem que estar eternamente se provando, e é muito triste. É muito triste, tem muito para evoluir, né? Como você falou do pêndulo, né? Queria até que você contasse um pouco mais do pêndulo, porque há uns 2, 3 anos atrás a gente estava mais inclinado a isso, ao impacto positivo, social, impacto na diversidade, equidade e inclusão, no ESG, na sustentabilidade e tudo mais. E parece que depois de uns 2, 3 anos para cá está se falando pouco sobre isso, ou menos, bem menos que a gente falava e a gente escutava há 2, 3 anos atrás. Qual que é a teoria do pêndulo? É essa de que uma hora vai estar para cá e depois some? Ou seja, posso ficar esperançoso de que vai voltar a ser forte esses Eu, temas? a- eu acho que a gente tem que ter esperança, né? Porque senão vai ser muito complicado continuar. E eu nem estou falando de publicidade. Eu acho que o mundo ele está num momento complicado, né? Se há 10, 15 anos a gente falasse, estivesse tomando um café, a gente falasse de pandemia, de impacto de uma guerra que continua e na Europa, e depois você tem outra que não acaba, isso é normalizado, começa há muitos anos. Brexit e eleições que a gente achava que não iam acontecer, aconteceram. Isso acontecendo sucessivamente, né? É, a gente não ia acreditar. Mas, infelizmente, né, o mundo dos últimos, sei lá, começando em 2020, dos últimos 6 anos, tem sido um mundo muito difícil de prever, muito imprevisível. Sobre o pêndulo, que foi o que você perguntou especificamente, eu acho que ele estava aqui, está indo para o outro lado, porém, esses anos que a gente teve de organização, de diversidade, de sustentabilidade, de inclusão das mulheres, ele foi muito bem feito. Então, eu não acho que você vai ter uma coisa muito extrema para o outro lado, porque essas mulheres elas estão conscientes dos papéis delas. Eu não vejo, apesar da gente ouvir ver uns absurdos na internet hoje em dia, mas eu não vejo uma mulher se colocando num papel de não ter voz ativa na sociedade hoje em dia, né? Inclusive, até essas mulheres que vêm para a mídia social falar que não quer trabalhar, ou não quer ter isso, ou não quer ter aquilo, contraditoriamente, ela está tendo a oportunidade de ter a voz para dar a opinião dela. Então, isso já é contraditório por si só. Então, eu acho que o pêndulo ele foi para um lado contrário, não adianta a gente ignorar isso, porque isso está acontecendo, mas não acho que isso significa que sustentabilidade, diversidade, inclusão de orientação sexual ou do público feminino, que isso vai retroceder totalmente. A gente só precisa ficar atento, né? E essas organizações, essas comunidades têm que estar muito ativas, porque a gente está vivendo um momento complicado. Sustentabilidade é um dos, todos me dão muita pena, mas sustentabilidade me dá muita pena porque eu acho que a gente estava começando, porque são coisas mais a médio e longo prazo, né? Você não tem um resultado imediato. E na hora que você começa projetos que tinham 10, 12 anos de duração, você investe 3, 4 anos e de uma hora para outra isso deixa de ter investimento, é muito triste, né? Porque você não vai colher os frutos daquilo dali, né? É um desperdício.
E tem empresas que fazem coisas como a Natura, por exemplo, faz coisas ali de sustentabilidade e comunica, né? Teve até a campanha que ela estava comunicando que ela fez lá na Amazônia de mapear quais eram as árvores, onde elas estavam, a localização, para os coletadores poderem saber onde era a árvore, para não ter que derrubar para descobrir se era aquele ingrediente que ele estava buscando ou não. Ele ia especificamente, aí pegava das árvores corretas, diminuiu o desmatamento e aumentou a rentabilidade dessas pessoas, da comunidade. Então isso é incrível. Que aí eu conto, falo que é o talk the walk, né? Conta o que está fazendo. E não o walk the talk. Já que você falou o negócio, tem que fazer. Como uma obrigação de fazer depois que conta. Então, conta o que está fazendo para pensar no impacto positivo que as marcas e as empresas podem ter e com a ajuda das agências. Pensando no triple bottom line, né? People, Planet, Profit. Nunca vamos esquecer do profit, claro, que é o principal objetivo do negócio, da existência de uma agência e, claro, do cliente também. Profit, mas sem esquecer de People e Planet também. Como é que pode contribuir para People e Planet, para as pessoas e para o planeta, para a sustentabilidade? Como é que pode contribuir cada comunicação de marca para ter ações de marca também, não ficar só falando, né? O que você acha desse triple bottom line em relação às agências? No que as agências podem contribuir mais para que os clientes pensem e façam isso? Eu acho que tem um. Esse é um tema que tem uma. Não explícito, mas ele tem um elefante na sala, quando as pessoas estão conversando, porque elas às vezes têm medo de. Eu acho que tem que ser bem transparente em relação a isso, tá? Se você tem uma campanha que tem um fundo ou social ou de sustentabilidade e que o objetivo daquela marca é, obviamente, ser mais bem visto pela comunidade, não tem nada errado nisso. Então, primeiro tem um certo melindre de dizer, não, a gente quer fazer, mas não estava querendo contar, porque vai parecer que a gente está querendo tirar proveito disso. Não tem nada errado. Se existe um impacto real de uma ação que você está fazendo, você tem que comunicar, porque está existindo um esforço daquela marca em priorizar alguma coisa que tenha um impacto positivo real, ou seja, numa comunidade ou numa categoria e etc. Mas isso tem que ser real. Por que eu estou repetindo tantas vezes real? Porque a gente também sabe, né, principalmente nos últimos 2 anos, tem uma série de projetos aí que eles não são reais. Né? Eram iniciativas de marcas que queriam, de uma forma muito rápida e pouco consistente, estar associada à sustentabilidade, etc. Então faz alguma coisinha ali, veicula, e também de agência que queria se associar àquilo dali para ganhar um prêmio, etc. Então, tem que parar de ter vergonha de falar das coisas que está fazendo, anunciar e ganhar prêmio e etc., que sejam reais. Não tem nada errado com isso. Muito pelo contrário. Se toda grande marca tivesse uma plataforma ou de diversidade, ou de inclusão, ou de sustentabilidade, que fizesse diferença real em algum aspecto, isso ia fazer, imagina a quantidade de marca que existe no mundo, o impacto que isso ia ter na sociedade de uma forma geral. E às vezes eu acho também que existe uma é quase uma ingenuidade de tentar fazer mil coisas, né? Eu converso muito isso com clientes, assim. O que é que faz sentido para você como marca? O que é que você pode fazer a longo prazo? Faz um e faz esse um até o fim. Você não precisa fazer 300 coisas e mudar a cada ano isso, até porque essas coisas normalmente elas têm um tempo para você começar a ver os resultados, né? Então, se você é uma empresa que faz sentido pelo seu DNA estar associado à sustentabilidade, onde você está em sustentabilidade? Às vezes é alguma coisa no seu meio de produção. Você não precisa olhar a comunidade. Às vezes você tem que olhar a comunidade mesmo e tentar fazer alguma coisa externa. Às vezes é uma iniciativa interna. Se você tem mais a ver com uma comunidade X ou uma comunidade Y, olha essa comunidade e vê como é que você pode fazer uma diferença nessa comunidade. E vou continuar sendo repetitivo e falar real, real, real. Né? Sei lá, desde iniciativas muito grandes a iniciativas pequenas. Né? Teve uma do Starbucks que eu comentei com você uma vez, que eles fizeram um trabalho de colocar tabelião, um notário, dentro da Starbucks que fazia retificação não, perdão, revisão de nome social para pessoas trans e etc. Ah, mas fez isso para se aproveitar do Pink Money e não sei o quê, e ter mídia espontânea. Para mim, olhando de fora, pouco importa, porque tem uma pessoa ali que talvez não tivesse condição de ir num cartório ou não tivesse o conhecimento que isso deveria, como é que isso podia ser feito, ou da facilidade disso, chegou ali, entrou com um documento e saiu com outro. Então, para mim, funcionou.
tem uma coisa ali real, concreta. Não é um keynote em Cannes com um bando de gente batendo palma e não fez diferença na vida de ninguém. É demais essa do Starbucks. É Pois é. incrível o impacto para as pessoas que fizeram ali, tiveram esse ato, como você falou, é real, né? Tiveram o ato de É. fato. E aí, pensando muito nisso que a gente estava falando, não só do pêndulo, né, de tudo isso, da questão social, ambiental e de marca, mas pensando também na inteligência artificial hoje, que eu comentando, conversando com o Aaron, que, enfim, participou aqui do podcast também, experiente, criativo, ele falou que quando ele começou a carreira, a grande tecnologia que mudou muita coisa foi a máquina de escrever. Falou mesmo, porque você estava aqui, redação e tudo mais, de repente você tem a máquina para registrar as coisas. E aí a gente tem várias outras evoluções que vêm depois ao longo dos anos, né? O telefone, primeiro era o pager, depois o telefone celular, o notebook, e aí vai para muita a internet, o Google chegando, as redes sociais, vem muita coisa. E hoje muito se fala e se pensa sobre a inteligência artificial, o impacto dela no nosso universo publicitário também. Lá o The Guardian falou que em 2025, 14%, se não me engano, dos empregos de júniors foi substituído por inteligência artificial, porque teve uma demissão grande no mercado publicitário no ano passado. E o que você acha da inteligência artificial para a gente, especialmente para o atendimento? Como colabora, como rouba espaço, e se é algo para a gente ter medo ou para a gente ter ganas de colaboração em conjunto, de dois cérebros pensando, da inteligência artificial e da inteligência humana? Eu acho que a gente está no meio da revolução, tá? Então, eu fico sempre imaginando que quem viveu a Revolução Industrial, que estava ali naquela época que a coisa começou a acontecer, eles não tinham muita noção do que é que estava acontecendo ali, né? Eu acho que a gente tem noção de que a gente está vivendo uma revolução, mas a gente está literalmente dentro dessa revolução, né? Então, eu acho muito leviano quem vem e fala, o modelo agora é X, ou devemos fazer Y, ou a IA vai assassinar as criancinhas, vai tomar todos os empregos, ou a IA jamais vai substituir as pessoas. Tudo isso é mentira, porque no final das contas a IA já está substituindo muita gente, né? Ao mesmo tempo, tem muita gente que está usando a IA para ter novas oportunidades e tá gerando crescimento e demanda, então acho que é uma grande confusão. Eu não me arrisco a ter uma resposta sobre IA, em definitivo, porque eu acho que a gente ainda está no meio da confusão, eu não consigo dizer isso. Sobre o ponto de vista do atendimento e da publicidade de uma forma geral, não adianta a gente dizer que não está automatizando e substituindo tudo e que isso é um problema para quem está na fase de entrante, né? Porque se você antigamente tinha uma vaga mais júnior e essa vaga mais júnior é automatizada, muitas vezes essa pessoa iria entrar no mercado, muitas vezes não, na maioria das vezes ela ia entrar no mercado de trabalho nessa vaga mais júnior. Então isso já torna a entrada no mercado de trabalho um pouco mais problemática. Isso é um problema, não adianta a gente dizer que não é e fazer de conta que não está acontecendo, porque está. Sobre o ponto de vista de substituição ou não, eu acho que se você está no mercado de trabalho hoje em dia, você tem que usar a IA como uma ferramenta como você usa qualquer outra. Você não pode usar o IA para fazer o seu trabalho, porque no final das contas, como ela é uma commodity, você vai estar transformando o seu trabalho no trabalho igual, no trabalho mais raso, no trabalho mais pobre, né? Então, insight. Se você entra hoje, eu vou falar depois de atendimento, mas eu vou falar de planejamento também. Se o cara passava 4 horas para estudar uma categoria de um briefing novo, de um cliente novo, que ele tinha antigamente, 4 horas não, uma semana, né? Porque você tinha muito tempo de coleta de dados, ele hoje consegue fazer isso numa tarde. Então, imagina, você recebe um briefing sobre chocolate. Numa tarde você tem o mercado de chocolate, categoria de chocolate, o que é chocolate, o que não é chocolate, por que algumas coisas são, outras não são, maiores empresas do mundo, concorrente, desafios e etc. Você consegue ter isso tudo. A grande diferença e a grande ironia, que é a parte que eu ainda gosto, o que é que você faz com isso? A IA ela pode ainda conseguir agrupar e etc., mas ela ainda não tem essa capacidade, esse pulso ainda. Por isso que eu falo sempre ainda. Social de dizer, ok, depois que eu li esses dados todos, eu entro dentro do Brasil, que tem uma população que a maior parte dela ainda vive uma restrição financeira muito grande, chocolate que foi visto como luxo, agora tem um valor acessível, mas aí não é nutritivo, onde, como é que há
casa com B, qual é o insight criativo que eu posso ter disso? Isso, para mim, não mudou. Essa sensibilidade de transformar dado em insight poderoso ainda é uma coisa humana, ao meu ver, tá? E em relação ao atendimento, eu acho muito arriscado porque você começa a ter report de reunião e resumo e prioridades e etc., que são feitas pelo IA, e você começa a ter reunião que é 100% digital e você manda aquele resumo e o resumo vai direto para o cliente, você não tem interface real, você não toma um café, você não conversa, você não pensa em como você vai colocar de tudo que foi falado dentro daquela reunião numa ordem de prioridade, porque você não teve que pensar sobre isso, né? Porque às vezes as pessoas falam, mas fazer um contra report é muito fácil. Depende. Para você fazer um contra report de tudo que foi falado ali, você ter segurança de passar um memorando interno para a agência e dizer de tudo que foi falado, o essencial é A e B, tem que ter um tutano ali. Se você demanda isso para um IA, a IA vai fazer aquilo baseado em todos os reportes que eles viram, mas não vai ter uma nuance, nem uma sutileza de um conhecimento interno daquele cliente, que talvez aquela ordem de prioridade que o IA está dando não é a ordem de prioridade daquela empresa em específico naquele momento de mercado que ela está vivendo. Então, eu acho que é uma ferramenta extremamente eficiente, você ganha muito tempo na vida de uma pessoa que faz relacionamento com o cliente, porém, aquilo dali não pode gerar o next steps. Isso daí tem que ser a partir de uma pessoa que tem conhecimento suficiente para entender a consequência de priorizar A e não B. Isso a IA ainda não faz. Porque talvez a IA não tenha tomado um café depois dessa reunião, onde o cliente falou para você: escuta, lá no brief tem uma parte inteira de experiential marketing, que está bem uma mençãozinha pequena, mas esse cara que é o novo CEO, ele veio disso, tá? Então, por mais que a gente não tenha muita verba para isso, isso é uma parte que ele vai ver se vocês são criativos ou não dentro disso. E aí? E esse café que não se toma mais, essa relação real que você não tem, o IA não sabe disso. Sim. Então, eu tenho muito medo da digitalização da relação atendimento-cliente e o impacto negativo que isso pode ter. Mas você está querendo dizer que não pode ser mais híbrido ou que não pode ser mais home office? Não, não é isso que eu estou falando. Qualquer empresa hoje que vá insistir em ser 100% em loco, né, voltar para as empresas, vai perder talento que não quer, e qualquer profissional que ele diga, mas eu quero 100% na minha casa, não trabalho se não for 100%, vai perder a oportunidade de trabalhar em empresas que são muito boas e estão adotando o sistema híbrido, e vai perder a oportunidade de conhecer e se desenvolver em reuniões e em interfaces reais, né? Então, eu sou muito a favor do híbrido, porque eu acho que você ganha de um lado e você ganha do outro também. Mas em atendimento especificamente, é essencial ter relacionamento com os clientes. Relacionamento formal e informal. Entender qual é o desafio, por que, é que a marca está passando por aquilo, chamar para tomar um café, entender qual é o momento que aquela pessoa está passando ali do outro lado, por que, que a campanha A é mais importante do que a campanha B, e vice-versa. Na hora que você vai defender uma campanha também, você ter liberdade, ter intimidade para explicar para um cliente por que, que aquela campanha é muito mais interessante do que outra, que talvez vai ser um pouco mais polêmica, mas vai gerar uma eficiência muito maior de mídia espontânea, e isso tem um valor real em número que pode ser interessante para ela sobre outro ponto de vista. Esse tipo de conversa, que são as conversas mais delicadas, eu acho muito difícil elas acontecerem num Teams ou num Google Meets ou num Zoom, mas, de novo, também ignorar o mundo digital e que as pessoas estão querendo trabalhar de casa é uma ilusão. Então, eu sou a favor de um equilíbrio e lembrando que para atendimento, relação é essencial, né? Que foi o que eu disse no comecinho da nossa conversa. Atendimento é relação essencial para o planner também, né? Mas o atendimento, principalmente. Por conta disso, isso que você comentou do briefing, da nota que tá ali embaixo, curta aí no café, te conta que é do co-CEO e tudo mais, que é interessado naquilo, faz uma baita diferença. E no orgânico aí, no crescimento, eu fiquei pensando também nos influencers, os creators, que eu me considero um creator, eu tenho não 18 mil seguidores, mas enfim, preciso melhorar muito no Instagram, no TikTok, no Spotify, mas enfim, estamos aqui no YouTube o que eu gosto muito e bom relacionamento, porque pessoas incríveis como tu topam participar do meu podcast. É um creator. Você é literalmente um creator. Obrigado, me sinto honrado.
E como é que você acha que é hoje trabalhar com os creators? A gente falou da IA e tudo mais, mas e com os creators? Podem gerar essa demanda orgânica no sentido de não estava esperada, foi muito maior do que o esperado em relação ao investimento de mídia nesse creator. Na hora que você tem é a mesma coisa cronológica, né? Você começa a ter os primeiros, e aí tem aquele boom, você tem pessoas que conseguiam crescer muito mais organicamente, né? Sei lá, os primeiros todos, né? Kéfera e Whindersson e etc., não todos merecendo o trabalho deles, mas era um universo muito mais fácil de você crescer e ter milhões de seguidores, né? E aí você tem uma geração inteira que olha aquilo dali quando eles tinham 15, 16 anos e fala, ah, nossa, eles têm 300 milhões de não sei quanto, e tem iate, tem isso, é isso que eu quero ser quando eu crescer. Então você tem uma geração inteira que fala, quando eu crescer, eu vou ser influencer. E aí eles cresceram. Sendo que quando eles cresceram, aquilo que eles viam em casa mudou completamente, porque as big techs começam a olhar o algoritmo e dizer como é que eu fazer dinheiro com isso, né? Então o controle não está na mão do creator. E se ele achar isso, ele tem algum controle, mas o grande controle está por trás, está no algoritmo e está na big tech. Então você começa a ter um fato que não é muito interessante, como eu falei, que começa a ficar muito desafiador. Por outro lado, você começa a ter uma sofisticação e segmentação, você tem mais micro influências, que pode ser muito interessante para a marca, porque não necessariamente o sucesso de uma campanha é você falar com 3 milhões de pessoas. Se você falar com 500 mil pessoas e essas 500 mil pessoas forem exatamente o público que você quer que seja advogado da sua marca, e aquele micro-influencer fala muito bem com 500 mil pessoas, você não precisa de um big influência. Isso é uma coisa, influência. Quando você vai falar de creator, que já é uma coisa um pouco diferente, as pessoas confundem muito, né? O creator ele tem que ter um pouquinho mais de sensibilidade, e eles estão. É engraçado ver a evolução dos creators, de entender os briefings, entender a própria forma que eles criam conteúdo e como é que casa CRE com LE. Né? E os creators que entenderam isso, que eles, no final das contas, são marqueteiros como todos nós, mas de outra forma, que eles entendem isso, eles conseguem manter o DNA da forma de comunicar, né? Que faz com que a audiência dele permaneça com ele, mas consegue atrelar uma comunicação de marca sem perder a originalidade. Não são todos, tá? Não são todos. Mas hoje, por exemplo, se eu tivesse um filho e dissesse, ah, vou ser influencer, vou ser creator, eu já ia dizer, olha, eu acho que esse bonde, do jeito que você está vendo, já passou. Existe um outro bonde, vamos sentar aqui e ter uma conversa. E esse outro bonde tem muita oportunidade também, mas não é essa coisa enorme que a gente via no passado, porque teve uma fragmentação muito grande, né? E qual conselho você daria para mim, então? Eu acho que você tem que não se preocupar tanto com o número, né, de seguidores e etc., mas se preocupar muito em engajamento real, consistência de área de atuação, porque em algum momento não, eu tenho certeza absoluta, isso termina tendo uma relevância muito maior do que uma base suja de não sei quantos milhões de seguidores que você oficialmente apresenta aquilo ali num keynote, mas você não está falando efetivamente com aquelas pessoas de forma real, você não está influenciando aquelas pessoas. Então, eu acho que não é mais sobre quantidade, é uma base mais real, né? E sobre IA tem um fato muito engraçado, porque ele se espalhou, né, em tudo, inclusive nos próprios influencers, né? Outro dia eu estava vendo uma influencer falando que usaram a imagem dela para fazer um conteúdo, era uma novelinha ou alguma coisa, e se gerou uma grande polêmica, porque era a primeira vez que tinha acontecido isso. Então, legalmente, se eu crio uma novelinha, como estavam se criando de fruta, mas eu crio uma novelinha e uso um influencer, esse influencer pode pegar a mão no telefone e dizer: tira, porque essa imagem é minha. Por outro lado, esse cara que fez essa novelinha e usou a imagem dessa influencer, a novelinha foi um sucesso. O engajamento dela subiu. E aí ela se perguntou num podcast: até onde para mim é interessante pedir para derrubar isso ou não? É tudo muito novo, né? Meu engajamento subiu, mas esse cara está ganhando dinheiro com a minha imagem. Indiretamente foi bom para mim. Tiro do ar ou não tiro do ar? E no mesmo episódio ela fez uma segunda indagação, eu estou confundindo espanhol com português, com tudo, perdão. Ela fez um segundo questionamento que era, mas espera aí, se esse cara
fez um IA minha para colocar numa novelinha e eu tenho que fazer 5 conteúdos por semana na frente de uma câmera, por que que eu não escrevo os roteiros e a IA aparece, a minha IA, e eu não tenho que aparecer? E eu achei muito interessante, porque foi uma conversa que começou sobre o legal, jurídico, né, direito de imagem, enveredou para engajamento, e depois ela chegando à conclusão, será que eu não preciso fazer, então, só o roteiro? E aí a IA faz minha imagem, e aí aparece fazendo os vídeos e eu vou para a praia. É muito, por isso que eu falo sempre, a gente está literalmente no meio da revolução. Está tudo muito confuso. Perdão por ter dado esse exemplo, mas eu achei interessante. Imagina, ótimos conselhos, ideias, papo, muito bom de te ouvir, aprendizados grandes para mim e para todos aqui também. E aí a gente está falando não só com os estrategistas, turma de atendimento vai começar a assistir nosso conteúdo também, se é que já não assiste, mas obrigado demais pela honra de me chamar de creator também. Eu gosto demais de Mas, fazer isso, cara. Eu amo fazer isso daqui, porque é um papo com pessoas como tu, que tem um histórico incrível, experiência global, e histórico de aprendizado também, Berlim, entre outras coisas, e de atuação, né? Senior Vice President de uma das maiores global, uma das maiores agências do planeta. Parabéns demais pela tua história, carreira e obrigado por compartilhar tudo isso de aprendizado com a gente. não, eu que agradeço. E eu acho que toda vez que a gente divide, a gente aprende, né? Porque tem coisas que você me perguntou que eu próprio vou sair dessa conversa falando. Aí eu acho que eu vou pesquisar um pouquinho mais disso, daquilo. Ou tem fulana, que é uma amiga minha, que eu vi que ela estava postando sobre isso, eu vou bater um papo com ela, porque a gente está num momento muito único, né? Então, tem que tentar absorver o máximo possível, porque mesmo absorvendo o máximo possível, tá difícil, né, de você acompanhar, porque está indo tudo muito rápido. Imagina para quem não está tentando beber de muitas fontes, né? Eu vou falar uma coisa bem rápida, que foi uma experiência que eu nunca esqueci. Há muito tempo atrás, a gente chamou na Macan do Rio, quando eu cuidava do escritório, eu fui presidente da Macan do Rio uma época, a gente chamava algumas pessoas para fazerem palestras. E a gente chamou o arquiteto Isaiah Weinfeld. E o keynote dele eram, não me lembro quanto, 10, 12 slides, que ele não falava nada, ele só ia mostrando. E cada um dos slides era uma coisa. Então, o primeiro era uma cena de um filme do Almodóvar, o segundo era uma música de não sei o quê, o terceiro era uma comida, e por aí era uma foto de uma viagem. E no final ele falava: do filme do Almodóvar, eu tirei um contraste de cor, tiriri, tiriri, tarará, que eu usei no projeto X. Daquela música que falou de não sei o quê, eu entendi o que é que era casa como um ambiente de segurança, e eu, quando fui desenhar um não sei o quê, eu fiz não sei o quê. E ele terminava falando isso. Não bebam da fonte da propaganda. Não olhem a propaganda. Ele falou: eu não raramente leio sobre arquitetura. Eu quero falar de cinema, quero falar de comida, quero falar de viagem e me nutrir disso para transferir o que eu conheci, aprendi nisso para a arquitetura. Então, eu acho que, como o mundo da gente está ficando muito fragmentado, eu vou plagiar o que ele falou. Esqueça um pouco Kanye e olhe um pouco mais a sociedade, como ela está se comportando em relação à IA, as coisas que estão acontecendo com os influencers, esse exemplo que eu dei dessa influência, e entender como isso da sociedade pode ser traduzido em comunicação, e não ao contrário. Então, esquece propaganda e olha um pouquinho para fora. Sai do mundo espelhado da Faria Lima e vai para a rua. É isso. Meu amigo, conclusão linda, bom demais te ouvir. Obrigado demais, Obrigado. Max. Muy bueno de hablar contigo y congratulaciones por España campeã del mundo. Otra Muchas vez. gracias. Vale España. Un abrazo. Chao.